Olá, irmão, irmã. Meu nome é Saulo, sou professor de EBD e vou apresentar aqui a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 63, referente ao quarto trimestre de 2019. O título dessa revista fala sobre motivações cristãs e são estudos nas cartas, da primeira e segunda carta de Pedro. Ela foi escrita pelo pastor Samuel Mori de Aquino. Essa revista ela é distribuição gratuita e ela é editada pela Convenção Batista Fluminense. Ela está disponível em batistafluminense.org.br. Bom, nossa primeira lição fala dos benefícios extraordinários para vencer. Esse é o título dado aqui pelo pastor Samuel. E o texto básico encontra-se em 1 Pedro versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bom, essa carta é escrita por Pedro, como diz aqui, aos que moravam fora da Palestina, estavam dispersos por essa região aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que hoje é conhecido como Turquia, né? O objetivo de Pedro aqui nessa carta é prepará-los, animá-los, esclarecer as ferramentas que eles tinham para conseguir fazer frente às perseguições e aos desafios que passariam, né? São regiões onde provavelmente Paulo não teria atuado, seriam outras regiões que não teriam sido alcançadas pelas missões de Paulo. E essa carta provavelmente foi escrita nos anos 62 e 67 depois de Cristo. Então, em torno de 35 a 40 anos depois da morte do Messias. O que mais? Há uma dúvida aqui a respeito de Pedro ser ou não ser o Pedro apóstolo, né? Mas lá em na 1 Pedro 5:1, ele cita aqui que foi testemunha das aflições de Cristo. Então, enfim, isso pode ser refutado, mas independente de ter sido ele ou não, o que nos traz aqui são o que nos traz de bom aqui são a profundidade teológica e doutrinária que essa carta nos tentando passar para o povo daquela época ensinamentos práticos, né, para que o povo pudesse enfrentar as adversidades, que iriam enfrentar, que viriam acontecer, que viriam. E para nós, né? Será que essas adversidades também têm nos atingido? E será que esses conselhos também são importantes e interessantes para nós? Com certeza são. A Bíblia é atual em todos os tempos, por um simples aspecto, por um simples fato: o homem é o mesmo, né? O homem não muda de comportamento, né, independente dos tempos em que está. Alguns comportamentos sociais, devido a condições que nós vivemos, podem diferir de uma época para outra, de um lugar para outro. Hoje, mídias sociais, nós nos comportamos de uma determinada forma que realmente não existia na época de Cristo, não existia na época de Moisés, e claro que a gente vai ter reações diferentes. Mas o homem é o mesmo e as suas características são
as mesmas. Então, o que Pedro está tentando mostrar aqui é que o povo precisava ser leal a Cristo, independente do que ocorresse, independente da perseguição que ocorresse. E nós, né? Temos que ser também leais a Cristo, independentes dos sofrimentos, das perseguições e dos problemas que a gente enfrente no nosso dia a dia. Bom, o primeiro tópico aqui da nossa lição fala como forasteiros neste mundo. Pedro fala aqui, então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Forasteiro quer dizer fora da sua terra, é um povo, uma pessoa que está numa terra estranha, né? Talvez para nós brasileiros isso não soe muito forte para quem está no Brasil e vive no Brasil. Talvez quando você vai num país estranho aí, que você tem um choque cultural, que você veja algumas coisas assim da sociedade que não parecem normais, não parecem comuns para você, que você ouve uma linguagem diferente, você talvez tenha a noção do que é ser forasteiro, do que é estar numa terra estranha. Mas para o povo de Deus, isso não era uma coisa assim tão diferente. Vamos lembrar da história de Abraão. Abraão foi chamado para sair da sua terra. Estava lá em Ur dos Caldeus e foi chamado por Deus para sair da terra da sua parentela para ir até uma terra onde Deus o levaria, a terra que mana leite e mel, para residir em Canaã. Então, a condição de forasteiro para o povo de Deus já começou lá atrás na sua origem, com Abraão, né? Hebreus 11, 9 a 10 fala que pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então Abraão, pela fé, peregrinou, né? Foi um forasteiro na terra prometida. E essa peregrinação, a questão de ser forasteiro, apareceu várias vezes no povo de Deus. Logo depois, né, alguns anos depois, o povo de Deus foi parar no Egito, né? Foi como convidados, por assim dizer, por José, na época da seca, na época das vacas magras, e acabaram se tornando escravos. Eram forasteiros, porque estavam no Egito, não estavam em casa, não estavam na sua própria terra, né? Mas mesmo vivendo como forasteiros e mesmo tendo sido escravizados, o povo de Deus não era desamparado por Deus. Tanto é que o faraó percebia que o povo crescia. E como o povo crescia, se tornava para os do Egito uma ameaça. Um povo numeroso poderia se rebelar, né? E aí aconteceu todos aqueles fatos, todas aquelas coisas lá de matar as crianças. Aí veio Moisés sendo salvo, indo parar na casa do faraó, e toda a história se desenrolou. Como forasteiros naquela época, né, viver na presença e na vontade de Deus em qualquer lugar significa que desfrutaremos das suas maravilhosas bênçãos e, consequentemente, demos sempre o melhor para as nossas vidas. O povo passou um aperto ali no Egito, né? Mas foi para o Egito para um socorro e depois foi liberto do Egito por Deus. Bom, porém no Novo Testamento,
Paulo, na carta aos Efésios, usa também essa expressão, usa a expressão forasteiro, mas ele usa num contraste bem interessante também. Lá em Efésios 2, dos versículos 11 até depois, 11 a 13, depois 19 a 21, Paulo faz duas posições com relação a forasteiro. O homem como forasteiro de Deus, num primeiro momento, e se convertendo e se entregando, depois passa a ser forasteiro para o mundo. Veja que ele coloca uma posição de contraste, né? Ou o homem é forasteiro para Deus, ou o homem é forasteiro para o mundo. Foi uma ilustração aqui que Paulo fez. Então vamos lá. Em Efésios 2, de 11 a 13, Paulo fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em uma outra versão da Bíblia, né, esse longe aqui, separado, ele coloca como forasteiros, né? O homem separado de Deus. O homem sem Deus ele chama de estrangeiro, mas não nessa versão. Ele diz separados da comunidade de Israel, estranhos da promessa. Nessa versão que eu escolhi aqui, não aparece essa palavra forasteiro ou estrangeiro. E aí, Paulo vem falando aqui, mas agora em Jesus Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sacrifício de Jesus, o homem passa a ser, então, estrangeiro para o mundo e não mais para Deus. Olha o versículo 19 a 21, como diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, Paulo usa essa ilustração do homem fora do contexto de Deus, como estrangeiro, como forasteiro, como um estranho à família de Deus, e depois, pelo sacrifício de Jesus, se tornando da família de Deus. Lembrando, somos filhos de Deus quando convertidos e por adoção. Não somos filhos legítimos, somos filhos por adoção. E por adoção, deixamos de ser forasteiros para Deus e passamos a ser forasteiros para o mundo. Né? Pedro enfatiza essa mensagem, essa ideia, né? São os forasteiros da dispersão, mas eleitos, ou seja, aqueles que foram salvos. São forasteiros na questão territorial e na questão, digamos, social, estão vivendo numa sociedade que não seria aquela natural nossa, aquela da que a gente nasceu, mas são eleitos por Deus para a salvação. Esse aspecto é um aspecto temporário. Então, vivendo numa sociedade estranha, mas nós somos peregrinos aqui. Nós somos do reino lá dos céus. Tem um do cantor cristão que fala isso, né? Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Eu gosto de música e isso, né, sempre vem aos nossos
ouvidos. Então, forasteiros nesse mundo. Então, primeiro ponto, primeiro benefício extraordinário para vencer é lembrar que somos forasteiros aqui. Nós estamos fora do nosso lugar. Não é aqui o nosso lugar. Nosso lugar é no reino de Deus. Segundo ponto, ele fala aqui, o pastor Samuel cita a respeito da dispersão. Dispersos, espalhados. Por quê? Por um propósito. O povo de Deus experimentou ao longo da sua história ser disperso algumas vezes. E o pastor Samuel ressalta aqui três motivos pelos quais essas dispersões ocorreram. Então ele fala sobre disciplina, sobre testemunho e para que o povo fosse ensinado. Uma questão pedagógica. Primeiro tópico aqui sobre disciplina, então ele cita aqui o Egito. O povo foi para lá, para o Egito, como eu disse agora há pouco, por um socorro, uma época de vacas magras, mas acabou ficando lá pela sua teimosia por mais de 400 anos. Muito tempo. Provavelmente uma condição, não sei se era uma condição disciplinar, mas, enfim, o povo de Deus, volta e meia, voltava a errar. Igualzinho a gente, Igualzinho a gente. Volta e meia a gente volta a errar. E quando a gente erra, Deus, que é nosso Pai, nos disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Precisamos disciplinar nossos filhos. Senão, não os educamos. Bom, e aí, ao ser liberto daquela escravidão, aquilo ali foi um grande testemunho que serviu para o povo por muitos anos e para outros povos. Porque o povo de Deus foi liberto da mão dos egípcios. Bom, e ao chegar na terra prometida, o povo que andava num clã, todo juntinho, todo no bolinho ali, um bolinho que andava para lá e para cá, o povo foi espalhado, mas agora como testemunho da promessa de Deus que tinha sido cumprida àquele povo. Então eles conquistaram a terra e se espalharam, foram dispersos e nesse segundo propósito por testemunho. A terceira forma que ele coloca aqui é a questão da disciplina. E agora ele fala do exílio babilônico, no que o reino de Judá foi levado cativo, E a gente olha lá os livros de reis e vários, primeira e segunda reis, vários reis aparecem lá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E deixou a idolatria se propagar. E fez altares. E fez postes ídolos. E várias outras atividades, várias outras ações conduzidas por reis do povo de Israel, que não eram aquelas que Deus queria, que não eram aquelas que Deus aprovava. E aí o povo acabou, por disciplina, sendo exilado na Babilônia. Então, foi uma medida disciplinar e corretiva que Deus fez para corrigir o seu povo. Bom, mas e o que provoca a dispersão, A gente tem um outro momento, já depois que Jesus veio, em que o povo, de novo, é disperso. Está lá em Atos 8, E Atos 8 começa com o finalzinho de Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, E coloca lá, e Saulo consentia a sua morte, meu xará lá, E aí começa, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia
e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando em casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que interessante. Para que a perseguição? Para que a pressão? Para que tirar o povo da sua zona de conforto? Talvez Deus tivesse ali um grande propósito, né, em tirar o povo da sua zona de conforto. E esse propósito provavelmente era esse: fazer o povo ir por toda parte pregando o Evangelho. Olha que legal! Por uma perseguição nasceu uma ação missionária, uma ação evangelística. Será que a gente precisa, nos nossos tempos, alguma perseguição, algum problema, para que a gente saia e vá pregar o Evangelho? Será? Fica imaginando, né? Muitas igrejas, muitos membros acomodados, igrejas que não crescem por número, não preocupação de número, né? Mas preocupação de estar cumprindo a missão. Jesus nos deixou uma missão só: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, a missão é simples, é ir, pregar, discipular e batizar, né? E a gente vê várias igrejas em que isso não é feito, né? São igrejas acomodadas naquilo que está acontecendo, porque aquilo que está acontecendo está bom e está confortável. Pedro encoraja a viver, a esse pessoal, a viver plenamente, né? E aproveitar para demonstrar testemunho onde eles estão dispersos. É como se eles estivessem, lembrando aqui, né, chamando a atenção para eles: vocês são eleitos, vocês são chamados pela obediência a Deus, né, em santificação. Então é como se ele tivesse aqui: lembra disso tudo? Então, vivam plenamente, vivam aquilo que Deus pode te dar. Então, a dispersão, né, é por um propósito. A gente é disperso pelo mundo para pregar o Evangelho. E vamos aproveitar essas oportunidades. Bom, caminhando ainda nessa direção de benefícios extraordinários para vencer, né, a gente pode, no terceiro tópico da revista, fala aqui: exclusividade dos cristãos. E aí, o pastor Samuel ressalta alguns aspectos que Pedro deixou aqui na sua carta a respeito de características que fazem parte da vida de um cristão autêntico, né? E o primeiro tópico que ele coloca aqui é eleitos, e fala a Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem? Me dirijo aos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ele está falando dos salvos, né? Aqueles que foram escolhidos. E aqui a ideia não era levantar uma discussão teológica aprofundada, né? Cheia de senões, de teorias a respeito de eleição, predestinação. Isso era aqui uma coisa bem simples, né? Não podemos esquecer, e Pedro coloca aqui, da presciência de Deus, né? Cremos num Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é onipotente porque pode tudo, onipresente porque está presente
em todos os lugares ao mesmo tempo e onisciente porque sabe de todas as coisas. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu vejo Deus como se ele pudesse estar fora da linha temporal dos fatos, dos acontecimentos, e ele conseguisse enxergar tudo. A presciência dele lhe daria uma visão minha, uma ideia minha, uma ilustração, né? Que Deus conseguiria ver isso fora do tempo, né? E sendo assim, ele saberia, desde lá de trás até lá na frente, tudo o que acontece. Deus tudo sabe. Então Deus sabe o que vai acontecer. Não podemos confundir isso com o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, tá? Então, mas você se converteu porque Deus quis. Tá, Deus quis que eu fosse apresentado a palavra. A conversão foi minha. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Mas você é eleito. Sim, Deus já sabia que eu ia me converter. Deus sabe quem vai e quem não vai, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele me elegeu, né, pela sua presciência, sabendo que eu iria ser salvo. Cuidado para a gente não confundir eleição com predestinação. A predestinação, se eu acredito que alguém foi predestinado a ser salvo, então também vou acreditar que algumas pessoas foram predestinadas a não serem salvas. E se seu destino está escrito, está garantido, não faz o menor sentido o sacrifício de Jesus. Perde o sacrifício, perde o significado, o sacrifício de Jesus, uma vez que as pessoas não teriam mais esse poder de escolher se querem ou não ser salvos. Então não confunda a presciência de Deus com a predestinação, que é uma outra teoria. Pedro fala aos eleitos pela presciência de Deus, aqueles escolhidos por Deus, porque ele sabia que eles se converteriam, né? Então, veja, você é escolhido por Deus quando você se converte a Ele. Segundo, em santificação no Espírito, né? Santificação é um processo, é algo que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, o tempo todo, a todo momento. Então eu preciso ser santo. Santo quer dizer separado. Eu preciso ser separado para Deus, ok? Mas isso é um processo que a gente precisa treinar o tempo todo. Eu costumo dizer que você não chega pegando 200 quilos de peso, levantando, sem ter uma preparação. Eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer um exercício localizado, né? E ir pegando os pesos gradativamente, até que eu consiga pegar os 200 quilos lá, levantar sem grandes problemas. Sem grandes problemas é um exagero, mas digamos assim, eu vou conseguir me adequar, vou adequar minha musculatura pelo exercício. E é pelo exercício que precisamos nos santificar, né? Eu preciso viver de forma correta, com comportamento ético e moral. Sempre certo, independente daquilo que vier a acontecer onde eu estiver. De acordo com Wikipédia, moral. E o terceiro ponto, né, é que esses crentes, né, eram chamados para a obediência, né? Eleição e santificação eram dois tópicos, mas eles estavam diretamente ligados ao relacionamento que deveria ser desenvolvido pelos cristãos de obediência irrestrita aos ensinos de Jesus. Nós precisamos viver em obediência, né? E eles eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então ele fala aqui, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele está fazendo um paralelo com o sacrifício que acontecia lá no Velho Testamento. Lembrando, lá no Velho Testamento, o judeu tinha que levar a sua oferta até
ao tabernáculo e colocava sobre a sua mão sobre a cabeça lá do animal, passava ao animal simbolicamente os seus pecados, e ali o animal era sacrificado, o seu derramamento de sangue aspergido sobre o altar é que, nesse simbolismo, o purificava, depois de confessar esses seus pecados. Com o sacrifício de Jesus, isso terminou, né? E aí Pedro faz aqui essa semelhança, esse paralelo entre o sacrifício de Jesus na cruz e o sacrifício que era feito no Antigo Testamento. E aí ele revela para a gente, então, esses 4 aspectos, né? Revela para aqueles cristãos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Turquia, de modo geral, né? Eles eram eleitos segundo a presciência de Deus, estavam em santificação, eram chamados para a obediência e eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Todos esses aspectos eram ferramentas que eles deveriam ter em mente a vida toda, o tempo todo, que mesmo estando em terra estranha, dispersos, em peregrinos, né? Peregrinando por um local que não era seu, por um local que muitas vezes as pessoas olhavam essas pessoas como estranhas, esquisitas, fora da casinha, como a gente fala, né? Com comportamentos o certinho, elas precisavam estar vivendo sempre no centro da vontade de Deus. E nós? Né? Talvez nós não estejamos fora da nossa terra natal, mas somos peregrinos aqui. Se somos salvos por Jesus Cristo, se somos salvos por Cristo, pelo seu sacrifício, nós deixamos de ser parte deste mundo e passamos a ser peregrinos neste mundo por sermos da família de Deus. Não pertencemos mais a este local, a este tempo. Eu não estou falando que a gente vai deixar de trabalhar, não estou falando que a gente vai deixar de interagir com a sociedade, com as pessoas aqui. Mas a gente precisa entender que as coisas que servem para as pessoas deste mundo não servem para nós. As coisas erradas que elas fazem, né, não devem ser naturais para nós. Os pecadinhos, a mentirinha, o troquinho errado, né, o se dar bem, que essas pessoas enxergam como normal, para nós não deve ser normal. Para nós não pode ser normal. Porque nós não somos deste mundo. E dentro desse contexto, nós vamos sofrer. Nós vamos. Né? O que tem? Por que você tem que ser certinho? Por que tem que ser assim? Né? Não pega nada. Fulano é bobo, você é bobo. Mas nós estamos num outro contexto. Precisamos viver de forma ética e moral. Precisamos buscar nossa santificação. Precisamos viver em obediência a Jesus Cristo. No meio de todos os problemas que acontecem e acontecerão em nossas vidas, nós temos uma certeza, né? Que Jesus estará sempre conosco. Ele está conosco no nosso dia a dia. Vivamos, pois, nesse sentido. Vivamos, pois, com isso em mente, né? Que estamos aqui, mas somos peregrinos aqui. Peregrinos porque não pertencemos aos costumes desta terra, aos costumes pecaminosos dessa terra. Nós estamos como mensageiros do reino de Deus aqui nessa terra. Vivamos, pois,
conforme o nosso Mestre deseja. Vou ficar por aqui. Eu espero que essa lição tenha sido tão boa para você quanto foi para mim. Um abraço, né? Fiquem com a graça e com a paz de Jesus Cristo. E como Pedro disse aqui no finalzinho do capítulo 2, que a graça e paz nos sejam multiplicadas. Amém?